Audiolivro, uma vez desbravador, sempre desbravador. Capítulo número 5, Problemas. Na manhã de domingo, a mãe de Léo bateu à porta do quarto dele. Olá? Dormiu o suficiente? Faça sua devoção pessoal e venha tomar o de jejum conosco. Está esfriando. Está bem, mamãe, murmurou Léo, sonolento debaixo do cobertor. A reunião do clube foi cancelada para que todos possam descansar após o festival de corais. Vai ser um dia livre, exceto pelos estudos para a prova de matemática de amanhã. Depois do jejum, venha para a horta. Preciso de ajuda e eu também quero conversar com você. O sono desapareceu instantaneamente. Ele olhou para ela. Sobre o quê? Tome o desjejum. Vá lá fora e vamos apenas conversar um pouco. Está bem. Léo percebeu que algo estava errado. Ele sabia que a mãe nunca apenas conversava. O que será que aconteceu? Preciso descobrir. O garoto se vestiu e saiu do quarto. Tudo bem, sobre o que você queria conversar comigo? Como foi o festival de corais? Fez novos amigos? Não, eu fiquei com o Daniel o tempo todo. Marcos estava muito ocupado porque ia se apresentar. Correu tudo bem. Falei com a mãe do Marcos de manhã. Tia Larissa? E o que ela disse? Nada. Ela disse que foi um evento agradável. Marcos voltou feliz. Eu também gostei. E queria conversar com você sobre a escola. O que mais Léo desejava naquele momento era que a terra se abrisse e o engolisse. Mas o solo sob seus pés estava sólido. O que tem a escola? Você quer me contar alguma coisa? Contar o quê? Por exemplo, sobre o seu, entre aspas, sucesso em matemática. Léo encontrou o olhar penetrante de sua mãe e abaixou os olhos. Como ela ficou sabendo? A professora deve ter telefonado. Como eu pude pensar que minha mãe não descobriria? Ela sabe de tudo. A professora telefonou? Sim, logo depois daquela prova em que você não tirou uma boa nota. Léo sentiu o rosto ficar vermelho. Bem, eu não me esforcei muito. Isso pode acontecer com qualquer um. Por que você não me disse nada? Você tinha medo de que eu não deixasse você ir ao festival de corais? Você vive me repreendendo o tempo todo? Não posso tirar uma nota mais baixa de vez em quando? O ideal é sempre se esforçar para melhorar, mas a professora disse que essa não foi a primeira vez. O que está acontecendo? Eu preciso me recuperar um pouco. Léo, o que mais me entristece é que, em benefício próprio, você escondeu a verdade e mentiu para os seus pais. Isso é aceitável para você? Para quem eu menti? Quando seu pai perguntou sobre a escola na semana passada, o que você disse a ele? Mãe, está tudo bem, é só com matemática. Além disso, a professora não quer explicar nada, só exige... Filho, vamos fazer assim. Amanhã você tem um teste de matemática. Eu vou liberar você de qualquer trabalho aqui comigo. Mas vá agora, sente-se à mesa e estude. Também vou dizer ao seu pai para não pedir sua ajuda hoje. Vamos melhorar esses resultados. Vamos ver se isso ajuda. De acordo? Léo assentiu com a cabeça e tristemente entrou na casa. Que domingo terrível. A maior parte do tempo, Léo ficou sentado à sua escrivaninha, tentando entender os princípios básicos da matemática. Mas não conseguia. Parecia que todos os exercícios no livro continham erros. As respostas estavam no fim do livro, e após resolver cada equação, Léo olhava para elas com esperança, esperando que sua resposta estivesse correta. Mas não era o caso. Às 19 horas, cansado, frustrado, mas reconfortado com um delicioso jantar, Léo sentou-se para estudar história. Se eu fracassar na prova de história, não vou escapar de problemas, pensou. Mas também não conseguia memorizar as datas, confundia os nomes. Sua mãe foi ao quarto quando eram 20 horas. Como você está indo, estudante? Preparado? Está pronto para a prova de amanhã? Estou estudando. Tudo bem, tudo bem. Estou com dor de cabeça. Vou dormir mais cedo.
Seu desjejum estará no micro-ondas de manhã. Combinado? Sim, obrigado. Não fique acordado até tarde. Léo olhou cansado, mas agradecido. Sim, vou ler um pouco mais e depois vou para a cama. Não se esqueça de ler um capítulo de Provérbios. No clube você concordou em ler, pelo menos um capítulo todos os dias. Você deveria ter feito isso de manhã, mas esqueceu. Vou ler. Está preparado? Bruno, desgrenhado e tenso, com o uniforme amassado e surrado, virou-se para Léo. Ele estava sentado na carteira da frente e suas costas largas ajudariam Léo se ele precisasse pedir ajuda a Milena. Ela era uma excelente aluna e sentava-se bem ao lado dele. Ela nunca deixava seus colegas em apuros em caso de, entre aspas, extrema necessidade em química, matemática e outras disciplinas, fecha aspas. Ela ainda não tinha chegado e Léo esperava que ela estivesse bem, porque de vez em quando ela faltava por causa de gripes e resfriados. Léo esperava que ela chegasse logo. Oi, estou pronto desde a prova anterior, assim que eu tirei um 0. Pronto para reagir. Eu não entendi como resolver essas equações. Estudei o dia todo ontem. Eu também. Não se preocupe, a Milena vai ajudar, se ela quiser. Vamos perguntar a ela se ela vier. Eles tinham apenas alguns minutos antes da aula. Léo pegou o livro didático, um caderno, mas depois colocou tudo de volta na mochila. De qualquer forma, a professora vai nos fazer tirar tudo das carteiras, como se esse livro didático fosse ajudar. Por que ela é assim? Léo estava bravo com a professora, tanto por seus fracassos quanto por ela ter ligado para sua mãe. Será que ela liga para todos os pais ou só está com raiva de mim? Preciso perguntar por aí e descobrir. Milena entrou na sala de aula antes da professora de matemática. O teste começou. Léo olhou com inveja para a colega, tão cuidadosa e precisa, escrevendo os números e sinais. De vez em quando, Bruno tentava se virar e perguntar algo a ela, mas a professora estava a 1 metro de distância e parecia que ela não ia a lugar nenhum. Léo não sabia como colar. Então, ele começou a copiar cuidadosamente cada exercício da lousa. Tudo parecia familiar. Ele ficou confuso, porque frequentemente as respostas eram estranhas. Ou frações surgiam, ou os números eram muito grandes, o que não era comum para essas equações. O que mais o deixava desconfortável era que ele tinha essas respostas em todas as 10 equações que ele resolveu. Com o canto do olho, viu que Milena não tinha frações em suas respostas. Provavelmente estou errado outra vez. O que devo fazer? Milena, sussurrou. O que você quer? Veja minha última equação. Está certa? Como vou saber? Posso conferir com a sua? Shhh! A professora de matemática virou-se na direção do sussurro. Vocês têm 15 minutos. Apressem-se. A prova não é em dupla, é individual. Milena, ele insistiu. Shhh, espere. 1 minuto se passou e Milena anotou a equação em uma folha de papel. Outro longo e demorado minuto se passou. Em seu rascunho, ele viu a resposta correta circulada. Aqui está, completamente diferente. O que devo fazer? Escrever essa resposta? Como posso mostrar que cheguei a essa resposta? Tudo bem, eu só vou escrevê-la. Pode funcionar. 5 minutos depois, a professora falou novamente. Quem terminou pode entregar a prova. Léo decidiu entregar seu teste imediatamente. Ele havia respondido todas as perguntas. Não tinha nada mais a acrescentar. Então, com passos firmes, ele se aproximou da mesa e entregou sua prova. Conseguiu, Léo? Sim. Tudo bem, vamos ver. Seu último teste não foi bom. Léo suspirou e voltou ao seu lugar. Mal podia esperar para saber o resultado. O que ele dirá aos pais hoje? Desanimado e frustrado, Léo estava voltando para casa. Seu teste, cheio de marcações vermelhas, pesava em sua mochila. Havia apenas uma resposta correta, a última equação que Milena tinha ajudado a resolver. Mesmo assim, a professora riscou a solução e não a considerou válida. A avaliação é muito rigorosa e injusta. Ela poderia pelo menos dar um ponto pelo esforço. A situação piorou ainda mais ao ver que Bruno, que sempre espiava as respostas dos outros, não tinha recebido uma boa nota e estava radiante com o resultado. Não é justo. Será que eu realmente sei menos que o Bruno?
A professora não percebeu que ele estava trapaceando? Léo então lembrou que sua única resposta correta também não havia sido obtida honestamente. Será complicado em casa. Agora o papai vai descobrir sobre o teste e pronto. Léo ficou ainda mais chateado, lembrando que no dia seguinte ele deveria ir ao aniversário da irmã de Marcos. Haverá tantas comidas deliciosas, a tia Larissa fará seu famoso bolo Napoleão e os docinhos da avó são irresistíveis. É um desastre. Perto da faculdade de medicina, Léo notou um grupo de estudantes tomando café e fumando, conversando animadamente. Metade deles estava usando jalecos brancos, a maioria meninas. Por um momento, Léo parou e pensou: seria ótimo se tornar um estudante universitário. Os pais não pressionam tanto e provavelmente os professores também não. Seria maravilhoso terminar a escola logo e esquecer todas essas equações. De repente, outro pensamento surgiu. E se eu comprar cigarros e um isqueiro? Eu sou um adulto, faço o que eu quiser. Mas ele imediatamente afastou esse pensamento. A mãe vai descobrir de qualquer jeito. Já tenho problemas suficientes. Primeiro, vou lidar com a matemática. Seu celular tocou. Oi, mãe. Olá, filho, você já está em casa? No caminho. Como foi? Não muito bom. Você quer dizer o teste? Sim. Tudo bem, conversaremos em casa. Pegue o almoço na geladeira e coma. Tudo bem, tchau. Tchau. Léo não queria ir para casa, mas a fome estava apertando. Vou comer um pouco e depois vou para o computador. Provavelmente, à noite, os pais iriam impor uma regra sobre o uso do computador, e ele teria que ficar sem jogar até o ano novo. Em casa, sentado à mesa, Léo de repente se lembrou do acampamento em que havia participado. Ele se lembrou do momento em que estava pedindo a Jesus para ajudá-lo a conseguir sentir sua mão auxiliadora. Lembrou-se também da promessa de ler a Bíblia todos os dias, algo que não havia feito nas últimas semanas. Tudo bem, os jogos podem esperar. Léo decidiu, vou ler a Bíblia e pedir a Jesus para me ajudar nessa situação. Talvez as coisas melhorem. E ele fez exatamente isso. Após ler um pouco, ele se ajoelhou ao lado da cama para fazer uma simples oração. Querido Jesus, sou grato por manter-me seguro até este momento. Agradeço por tudo o que tenho. Por favor, me perdoe e me ajude a resolver todos esses problemas na escola. Abençoe meus pais, todos os meus parentes e amigos. Amém. Depois da oração, Léo se sentiu melhor. Quando a mãe chegou em casa, ela quis saber em detalhes o que havia dado errado na prova de matemática. Um pouco mais tarde, o pai voltou para casa. Com um olhar, Léo percebeu que ele sabia o que estava acontecendo. Olá, estudante. Olá, papai. Por favor, me ajude a descarregar o carro. Vou ter que voltar para o trabalho. Léo suspirou aliviado. Pelo menos agora não tem bronca. Léo correu para a garagem. O que temos para descarregar? Precisamos isolar um cano antes de o inverno chegar. Comprei o material necessário. No domingo, se o tempo estiver bom, vamos trabalhar nisso. Eu tenho reunião do clube. Falaremos sobre isso à noite. Se ao menos Léo pudesse expressar o quanto ele não gostava desse falaremos sobre isso, do pai, ele sabia que seu pai era justo e direto, então não podia contar com uma abordagem simples. O pai saiu. Léo entrou na casa e sentiu um cheiro bom vindo da cozinha. No jantar, os pais estavam falando sobre os seus planos e compromissos para se preparar para o inverno. Léo saboreava sua sopa, lançando olhares de lado para a cesta de doces e biscoitos. Assim que os pais se calaram, ele ficou tenso, esperando que o temido diálogo começasse. Então o pai olhou para Léo e perguntou: Sua mãe me contou sobre a sua situação na escola. O que devemos fazer? Léo olhou para o chão sem responder. O pai continuou: Por que está em silêncio? Você nunca teve problemas com matemática antes. O que aconteceu? O quê? Apenas 2 testes, pai. Pode acontecer com qualquer um. 2 testes? Isso não é o suficiente? Bem, você estudou? Eu vi que passou o domingo inteiro nos livros. Qual é o problema então? Eu estudei. A mãe decidiu proteger Léo. Ele estava estudando. Revisou os conteúdos para a prova até de madrugada. Tudo bem, disse o pai. Vejo que o problema não é apenas com os jogos de computador. Eu nem jogo mais. Faz 1 semana que não jogo. Sim,
Uma semana é um bom tempo. Antes, eu costumava ver você no computador o tempo todo. Sempre que eu voltava do trabalho, você estava lá. Pai, eu não sou um robô. Não posso ficar enfiado nos livros todas as noites. Claro, você não é um robô. Eles não têm problemas com matemática. Léo, o que eu realmente não gostei foi que você tentou esconder isso. Eu sei, você queria ir no festival de corais, mas homens de verdade não agem assim. Você precisa ter mais coragem. Se houver um problema, apenas admita. Do que você tinha medo? Léo olhou para o chão novamente. Sua ideia de esconder os resultados da prova não foi a melhor. Era a hora do veredito. O que Léo não gostava era que seu pai conseguia ficar calmo durante a bronca. Por causa da ansiedade, tudo o que ele queria dizer ao pai simplesmente saiu de sua mente. Seu pai estava frio como um gelo e olhava atentamente para o filho. Léo suspirou e se preparou para o pior. Agora vou receber uma lista de restrições. Filho, sua mãe e eu pensamos e aqui está o que decidimos. Você deve ter perdido algo importante. A mãe tem uma amiga, Ângela, que é quase como uma calculadora que faz contas. Ela virá no domingo à tarde e vai ajudar você até a situação melhorar. Vamos fazer um acordo a respeito do tempo no computador. Eu não o proíbo, mas se virmos que você está muito envolvido com isso novamente, haverá problemas. Combinado? Combinado. Espero que da próxima vez você não esconda os problemas, mas aprenda a resolvê-los de maneira mais madura. Se algo der errado, fale sobre isso. Tente resolver o problema sem comprometer seu relacionamento com as outras pessoas. E a última coisa, prometi lhe dar um violão. Vou manter minha promessa. O pai saiu e trouxe uma maleta preta. Aqui está. Léo nunca poderia esperar tal reviravolta. Seus olhos se arregalaram e suas mãos se estenderam para um instrumento tão desejado. Uau! Violão! De onde você tirou isso? Tenho um bom amigo. Peguei emprestado dele, mas se você praticar regularmente e aprender a tocar, compraremos um novo para você. Esse pode não ser o melhor, mas será o suficiente para aprender. Continue empenhado em melhorar em matemática. Aprenda gradualmente o violão. Lembro-me de que você pediu ao Alan para ajudá-lo a aprender os acordes. Sim, ele prometeu me ajudar. Papai, muito obrigado. Mas o violão vem depois da matemática. Combinado? Combinado. Mas posso experimentar um pouco agora? Pode. Pegue o violão. Léo pulou alegremente, pegou o violão e correu para o quarto. Imediatamente esqueceu todos os problemas. Violão, violão! Uau! Que surpresa! Mal posso esperar para ouvir como ele soa. Preciso experimentar. Léo já sabia 4 acordes e achou que poderia tocar alguma coisa. No caminho para o quarto, um pensamento passou por sua cabeça. Como isso pôde acontecer? Eu esperava o pior. Pensei que meus pais proibiriam o uso do computador. Claro, vou ter que me recuperar em matemática. Eu definitivamente vou conseguir. Especialmente com a ajuda da tia Ângela. Mas o violão, nem posso acreditar. Léo sabia muito bem a quem deveria agradecer por tal desfecho. Jesus ouve e responde às orações. Isso é ótimo. Olhando pela janela, Léo viu o céu estrelado por um momento e disse baixinho: Obrigada. Em seguida, ele correu para a maleta para tirar o violão tão sonhado.